Olá, pessoas, tudo bom? Vamos para a nossa aula de filosofia dessa semana? Então é o seguinte, na aula passada a gente estava discutindo como que era a filosofia no período pré-socrático, ou seja, a origem da filosofia, a cidade-estado, né? Como que o surgimento da polis foi importante para nascer a filosofia em si. Então, vamos lembrar que a cidade-estado, elas vão ser as cidades gregas, onde cada uma tem o seu poder próprio. Por mais que elas vivam no mesmo local, né, na mesma região e tenham características culturais parecidas, cada cidade-estado vai ter um poder e algumas coisas culturais próprias de cada uma. Então isso vai favorecer o surgimento de vários pensamentos separados. Mas a filosofia que a gente conhece hoje, a clássica, a helênica, aquela que a gente fala que é a base principal da filosofia, vai surgir em Atenas. Atenas vai ser uma das cidades-estados que vai nascer a democracia. O que seria a democracia? Democracia seria o poder do povo. Só que vamos pensar algo. Hoje, população, né, o cidadão, somos todos que temos direito de votar. Mas antigamente não era assim. Isso que a gente vai ver como o que vai ser utilizado para o nascimento da filosofia. Então o pensamento grego, clássico, que a gente conhece, ele vai surgir com o apogeu político, econômico e cultural das cidades gregas, especialmente em Atenas e da sua democracia. Atenas havia vivido uma monarquia, né? Um rei estava no poder há muito tempo, e aos poucos, né, o rei foi passando esse poder para os vários representantes. Né? Um dos exemplos é os arcontes, que eram representantes da aristocracia ateniense, os eupátridas, ou seja, eram os responsáveis do rei pelo poder. Então, é em Atenas que vai viver e vai passar por ela os vários intelectuais desse período que a gente estuda. Vamos lembrar, hoje, todo mundo é considerado cidadão perante a lei. Só que antigamente não. Quem era cidadão em Atenas? Apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Tínhamos os metecos, que eram os pobres, os escravos, as mulheres, crianças, não eram cidadãs, apenas homens bem de vida, homens ricos. Cada cidadão não tinha apenas direito ao voto, mas também à palavra. Então eles ficavam discutindo temas políticos de poder em lugares que se chamavam ágora, né? Que eram como se fossem pequenos palcos que se falavam, se discutiam. E ali vai ser essencial para o nascimento da filosofia. Então, um dos principais grupos filosóficos que vai nascer de início são os sofistas. O que era sofista? Eles eram os caras que tinham uma retórica, o poder de fala, a barganha como ponto essencial. Geralmente eles pertenciam, em geral, à periferia do mundo grego, ou seja, não viviam no centro da cidade, né, tinham dinheiro, mas nem tanto. Eram professores que vendiam ensinamentos práticos, ou seja, eu te mostro o que é, como faz, e recebia em troca disso. Tinham como principal objetivo o desenvolvimento do poder da argumentação, a habilidade retórica, bem como o conhecimento de doutrinas divergentes. Ou seja, eles tinham o poder de falar, né, sobre tudo, sobre assuntos que não eram assuntos normais discutidos no local. Então eles eram vistos como pessoas diferenciadas. Alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto, desde a arte de fazer sapatos até a ciência política, e como viver bem na polis grega. Por isso era chamado de sofistas. Eles falavam que não, eu sei de tudo, eu manjo de tudo, eu sou inteligente, eu sou o cara. Às vezes sem saber, só que na mente deles eles sabiam de tudo. Era uma época de lutas políticas e intenso conflito de opinião nas assembleias democráticas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica oratória.
né? Então esse grupo ele vai ensinar essa maneira de discutir, né? Essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreceram o surgimento de concepções filosóficas relativistas sobre as coisas. Então se relativizava tudo, se discutia sobre tudo, de várias maneiras. Nem sempre a maneira que se acreditava ser a correta naquela época. Então os sofistas, a gente vai ver mais para frente, eles vão ser odiados pelos outros filósofos. Então eles podem ser vistos como heróis ou vilões. O termo sofista teve originalmente um significado positivo. Só que com o decorrer do tempo ganhou o sentido de enganador e impostor. Por quê? Porque quando surge Sócrates, né, que vai ser o mestre de Platão, e Platão vai ser mestre de Aristóteles, Sócrates vai falar que você só ter o poder da retórica, né, e não fazer sentido aquilo que você fala é errado. Então os sofistas enganam as pessoas com o poder de falar. Então, a partir desse momento, ele começa a ser impostor. Por quê? Porque ele fala sobre tudo, ele sabe de tudo, mas no fim não sabe de nada. Desde então, considerou-se a sofística, né, uma arte de manipular raciocínios, produzir o falso e iludir os ouvintes, sem qualquer amor pela verdade. Então, os sofistas ficaram conhecidos na filosofia como não tendo amor pela filosofia. Ou seja, a intenção é só falar, é só enganar. Então, até hoje, se a gente quer utilizar a palavra sofisma, derivada de sofista, para designar um raciocínio aparentemente correto, mas que na verdade é falso e conclusivo. Ou seja, aquilo que você olha, tem cara de correto, tem gosto de correto, parece correto, mas não é. Isso é um sofisma. Aquela mentira que é tão verdadeira que você acredita nela, mas no fim é uma mentira. Isso é sofisma, que vem dessa galera que falava sobre tudo, discutia sobre tudo, abriu várias portas, foi importante no início, mas depois se descobriu que seria um grande erro continuar esse movimento. É a partir disso que Sócrates vai nascer e vai começar a discutir, né, a dialética, que é o assunto que a gente vai ver na próxima aula. Então, beleza, pessoal? É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e até a próxima semana.